alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e hoje vou estar acompanhando vocês na nossa aula aqui de Química. Observem que aí no chat tem a professora Yara, a professora Darlinda e o professor Paulo para auxiliar vocês, ok? A nossa aula de hoje é ainda sobre nomenclaturas da IUPAC, cadeias carbônicas ramificadas, ok? Ou seja, então vamos lá ao nosso Praticando Química. Hoje nós vamos fazer exercícios. Vamos lá. Primeira questão. Sabendo que a cadeia principal do composto ao lado é o anel aromático, marque a alternativa com os nomes dos radicais ligados ao benzeno em ordem alfabética. Então, o que essa questão está querendo? Essa daqui é a cadeia principal e ele quer saber os nomes desses radicais. Analisem bem, reconheçam as ramificações e lembre-se, está pedindo em ordem alfabética, certo? Analisem bem e daqui a pouquinho a gente volta com as respostas de vocês. Então, pessoal, estamos voltando aqui com a nossa questão.
e os nossos exercícios de hoje são referentes à nomenclatura das cadeias ramificadas. Só relembrando como é que a gente faz a nomenclatura de uma cadeia ramificada. Destaca a cadeia principal, reconhece as ramificações, que nós chamamos de radicais, numera a cadeia principal, mas nesse caso aqui da nossa questão, ele já destacou a cadeia principal e disse que é a cadeia fechada, é o anel aromático. Então, o que que a gente faz? Só reconhece quais são as ramificações. O que que são os radicais? Os radicais, só de ouvir, a gente já compreende o que é ramificação, o que é cadeia principal. Por exemplo, se eu estiver falando de butano, isso é a cadeia principal, mas se eu estiver falando de butil, isso é uma ramificação. Todas as vezes que termina em il ou ila, representa a ramificação. Metil, etil, propil, butil, fenil, benzil, terminou em il, isso é uma ramificação. Então vamos lá ver quais são as nossas ramificações aqui. Na verdade, as ramificações do anel aromático. Então o que que nós temos aqui? Sabendo que a cadeia principal do composto ao lado é o anel aromático, marque a alternativa com os nomes dos radicais ligados ao benzeno, que é o nome desse anel aromático. Só que ele quer em ordem alfabética, correto? Então vamos analisar aqui as alternativas. O que que nós temos aqui? Olhando para esse composto, preciso reconhecer que ramificação é essa. Lembrando que bem aqui existe um carbono. Se aqui tem 2 carbonos, isso aqui é um etil, porque 2 carbonos, o prefixo é et. Aqui é outra ramificação, só tem um carbono. Então, o nome dessa ramificação é metil. E aqui, observe, tem quantos carbonos? Um, bem aqui tem outro e aqui tem outro. No total, tem 3 carbonos. Então, o nome desse radical é propil. Prop, de 3 carbonos, e il de ramificação. Como ele quer em ordem alfabética, qual é a alternativa correta? Em ordem alfabética é a letra C. Etil, metil, propil. Essa é a resposta correta. Observem aqui, ó. Etil, isso aqui, nesse pontinho, é um CH2. Então, aqui tem 2 carbonos, etil. Aqui só tem um carbono, metil. E aqui tem 3 carbonos, propil. A resposta correta é a letra C, em ordem alfabética, ok? Vamos lá para a nossa segunda questão. Tá assim. O nome correto do composto orgânico de fórmula. Olhem só, é uma cadeia aberta. Qual é a regra? Primeiramente, destaca a cadeia principal, numera a cadeia principal, sempre começando da extremidade, nesse caso aí, da extremidade mais ramificada. Observa quais são os radicais, se eles forem iguais, coloca o prefixo que indica a quantidade, ou se eles forem diferentes, coloca em ordem alfabética, ok? Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta dessa questão.
Então, pessoal, voltando aqui com a questão 2, que quer saber o nome correto desse composto aqui. Gente, participem, tirem suas dúvidas. Esse aqui é o momento da gente tirar a dúvida, de vocês acertarem ou errarem. Esse é o momento, certo? Na hora do exercício, para depois, quando chegar uma avaliação, você já está craque aqui na nomenclatura dos compostos orgânicos, ok? Então, vamos analisar essa cadeia carbônica aqui. Observem que ela é uma cadeia aberta. Na cadeia aberta, o que a gente tem que fazer? Escolher uma sequência de carbonos e essa sequência, ela tem que ser a maior. Então, a gente sai procurando. Logo de cara, a gente já consegue identificar que se eu começar contando daqui e dobrar para cá, essa cadeia é a mais longa. Ou seja, uma sequência com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa aqui é a mais longa, é a cadeia principal. Depois que a gente reconhece, vou escrever, se são 6 carbonos, qual é o nome dessa cadeia principal? Já reconhece, isso aqui é um hexano, certo? 6 carbonos. E aí, o que a gente faz? Numera a cadeia a partir da extremidade mais próxima dos radicais. Observem bem, os radicais, eles estão mais próximos dessa extremidade aqui, ó. Não posso começar a contar daqui de cima, porque os radicais são esses aqui, ó. Isso aqui é a ramificação. Então, eu consigo observar que eles estão mais próximos dessa extremidade aqui de baixo. Então, é por onde eu começo a numerar. Reconheço que radicais são esses. Numera aqui, ó. 1, 2, numera mesmo aí. 3. Eita, não ficou bonitinho. 3. 3, 4, 5, 6. Numerou. E reconhece as ramificações. Que ramificação é essa? Metil. E essa? Metil. E essa? Metil. Tem 3 vezes. Se tem 3 vezes o mesmo radical, então é I, porque tem 3, e o nome do radical, metil. Na hora de colocar o nome do composto, a gente indica a posição em que esses radicais estão. Vamos observar, ver nossa resposta e o comentário, que está mais bonitinho lá no nosso comentário. O que nós temos aqui? A resposta correta é a letra C. Está aqui a cadeia principal, reconhecemos os radicais, então volta só lá para a alternativa para mim, para eu ler a alternativa para eles. O que nós temos? 2, 2, 3, trimetilhexano. Quando o nome do composto está aqui, ó, juntinho da cadeia principal, juntinho com o radical, esse hexano, a gente pode excluir o H, não tem problema. Então, o hexano separado é com H, na hora que ele está no nome do composto, ele pode excluir o H, ok? Então, o nome do composto, 2,3,3, trimetilhexano. Certo, pessoal? Vamos lá agora para a nossa próxima questão. Da UEA, assinale a alternativa que apresenta a fórmula estrutural do hidrocarboneto, olha aqui, ó, 3-etilhexano, ele já está dando o nome do composto, então procura aqui pela cadeia principal, a cadeia principal tem 6 carbonos. Analisem aí os compostos e marque a alternativa correta. Daqui a pouquinho a gente volta.
pessoal, voltando aqui, vamos analisar essa nossa questão. Ela está muito bonita, muito bem elaborada. É uma questão de vestibular, a gente olha, a questão de vestibular é muito difícil. Não, se você está compreendendo direitinho o conteúdo, estudou certinho, então você consegue responder as questões de vestibulares. Não tenham medo, ok? Vamos analisar aqui a nossa questão. Como é uma questão UEA-CIS de 2018, analise a alternativa que apresenta a fórmula estrutural do hidrocarboneto 3-etilhexano. Gente, isso daqui é o nome da cadeia principal. Hexano tem quantos carbonos? 6 carbonos. Então, eu vou procurar uma cadeia que tenha 6 carbonos na sua parte principal. E essa parte aqui é o etil. O que é o etil? O etil é um radical com 2 carbonos. E esse radical ele tem que estar ligado ao carbono 3 da cadeia principal. É isso que quer dizer o nome do composto, ok? Então, vamos ver as cadeias carbônicas para a gente analisar. Observem como é fácil reconhecer aqui as cadeias. Analisando, por exemplo, a letra A. Lembrando que o composto, a cadeia principal tem 6 carbonos, então eu tenho que achar um que tenha 6 carbonos. Vou conferir a letra A. Observe, ó, tem 1, aí vou contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, aqui tem 7 carbonos, então essa não é a nossa resposta, porque eu tenho que achar uma cadeia que tenha 6 carbonos. Vou analisar a letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos também, não é o hexano, é o heptano, porque heptano tem 7 carbonos. Lembrando que estamos procurando a cadeia principal. Letra C, olha como está bonita a letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos também. Então, não é a nossa resposta. Vamos ver a letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos aí. Então, achei o hexano. Isso daqui é a cadeia principal. O que sobrou aqui? Sobraram 2 carbonos. Isso aqui é o etil. Se tem 2 carbonos e a ramificação, 2, o prefixo para 2 é et. E a ramificação, a terminação é il. Então, contando daqui, ó, 1, 2, 3, ele está no terceiro carbono. Essa é a nossa resposta. 3-etilhexano é o nome do composto. Tá aí. A alternativa correta é a letra D. 3, porque está no carbono 3. Isso daqui é um carbono, é o etil, e a cadeia principal é hexano. Certo? Viram como não é difícil? Tão difícil assim uma questão de vestibular? Se você compreende direitinho o assunto, você consegue chegar na sua resposta, ok? Vamos agora para a nossa última questão de hoje. Dado o composto orgânico a seguir formulado, observem bem esse composto orgânico. Ele quer saber qual é o seu nome correto. Observem bem. Quando tem uma ligação dupla, ela obrigatoriamente faz parte da cadeia principal. Então, inclui a ligação dupla no nome, na cadeia principal. Sai conferindo uma sequência, a maior sequência. A gente não pode sair pegando todos os carbonos. É sequência de 1 até 10, de 1 até 5, sequência. Você destacando certinho a cadeia principal, você já consegue chegar na resposta correta, ok? E daqui a pouquinho a gente volta.
Então, pessoal, estamos voltando aqui com a nossa questão 4. Temos aqui uma estrutura para a gente reconhecer a cadeia principal e procura sempre a maior sequência de átomos de carbonos. E a partir daí, a gente organiza primeiramente os radicais, por último é o nome da cadeia principal e vamos já ver a nossa resposta correta, certo? Vou analisar com vocês toda essa estrutura. Então, o que nós temos aqui? Nesse composto, eu preciso achar a cadeia principal. Cadeia principal é uma sequência de maior sequência de átomos de carbonos. Vou destacar, por exemplo, aqui, ó, essa daqui. Vamos analisar. Tem quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Mas, deixa eu procurar uma outra sequência. Vamos ver se a gente acha. O que eu tenho aqui? Se eu destacar essa parte aqui, ó. Isso é sequência também. Ah, a professora está dobrando. Não tem problema, desde que seja uma sequência. Então, o que nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem que aqui tem mais carbonos. Então, essa é a cadeia principal. Se são 7 carbonos, qual é o prefixo para 7 carbonos? 7 é o ept. Então, o que eu tenho aqui é a cadeia principal ept, 7 carbonos. Mas aqui, observem, tem uma ligação dupla. Então, quando existe uma ligação dupla na cadeia principal, a gente começa a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então, eu vou numerar isso daqui, vou só apagar esses tracinhos. Eu vou numerar essa cadeia sempre a partir dessa extremidade aqui, mais próxima da dupla ligação. Então, numerando, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos de carbonos. E onde é que está a dupla ligação? No carbono 2. A dupla pertence sempre aqui ao carbono anterior. Então, 2, eno. Por quê? Porque en significa ligação dupla. Não apareceu, mas eu vou escrever bem aqui. Eno. Ligação dupla. E o restante é ramificação. Informa a posição da ramificação. Que ramificação é essa? Etil. Está em que carbono? No carbono 3. Que ramificação é essa? Metil. 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 Para não ficar 4 metil, 5 metil, 5 metil, o que a gente faz? A gente une aí esses radicais iguais e coloca um prefixo de quantidade. Tem quantas vezes o metil? Tem 3. E informa a posição de cada radical metil e coloca aí tudo em ordem alfabética, sendo que a cadeia principal, o nome é sempre por último, certo? Então, qual é a nossa resposta correta? O que nós temos aqui? A alternativa correta é a letra B, 3-etil. Vamos ver, assim, tá aqui a cadeia principal, tá aqui. A resposta correta, 3-etil, 4,5,5 trimetil ept 2-eno. Tá aí, é o nome do composto. 3-etil está aqui, 4, 5, 5 trimetil, porque tem 3 e a cadeia principal ept 2-eno. Certo, pessoal? Então, essa foi a nomenclatura dos compostos orgânicos, os compostos ramificados. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.